Aqui está o tema da mensagem de hoje. A minha lista do nunca mais. E o texto base está ali também, Números 14. Mas antes de nós entrarmos na palavra, eu quero começar essa mensagem de hoje com uma pequena história. Um homem muito rico chamou um dos seus criados, um dos seus servos, entregou um valor em dinheiro na mão dele e disse: eu quero que você vá ao açougue e traga para mim o que você encontrar de melhor lá. O que você encontrar de melhor naquele açougue, eu quero que você traga para mim. E o servo foi, fez a compra e retornou para casa. Entregou para seu senhor aquele embrulho, aquele pacote, e ao abrir, ele se deparou com língua de vaca. Então, passado alguns dias depois disso, novamente o senhor chama seu servo, entregou novamente um valor em dinheiro para ele, disse: eu quero que você vá no mesmo açougue e me traga o que você encontrar de pior naquele açougue. E ele foi e trouxe o pacote. E quando ele abriu, tinha língua de vaca. Aí o seu senhor chamou e disse: espera aí, tem alguma coisa errada com você. A semana passada eu pedi para você me trazer o que tinha de melhor lá, e você me trouxe língua de vaca. Hoje eu pedi que você fosse lá e me trouxesse o que de pior tivesse lá, e você me trouxe língua de vaca. O que está acontecendo com você? Ele disse: não está acontecendo nada, é assim mesmo. É bem assim mesmo. Porque a nossa língua, ela pode ser a melhor coisa do mundo, como ela pode ser a pior coisa do mundo. A nossa língua, ela pode nos trazer bênçãos sem medidas, como pode trazer maldição. Com a nossa língua nós podemos edificar uma pessoa, ou destruir uma pessoa. Existe um grande poder na nossa boca. Existe um grande poder na palavra que sai da nossa boca, seja ela para o bem, seja ela para o mal. Existe um livro intitulado O Poder em Nossas Palavras. E esse livro compara a nossa língua como uma dinamite que está pronta para explodir. E nós sabemos bem que a dinamite, quando usada da forma correta, ela nos traz coisas boas. A dinamite, quando usada de forma errada, nos traz destruição e morte. E esse livro diz que a nossa língua está carregada de dinamite. Se vamos usar para o bem ou para o mal, somos nós que decidimos isso. Com a nossa palavra nós podemos jogar uma pessoa para o alto, incentivar, construir, edificar uma pessoa. Como podemos destruir totalmente, desanimá-la, enfraquecê-la. O marido que fala bem de sua esposa, a lança para o alto, a incentiva. A esposa que fala bem do seu esposo, o joga para o alto. Quando ele vai sair para trabalhar, e a sua esposa fala: Deus te acompanhe, eu vou estar orando por você, aquele homem sai como um guerreiro para a batalha, ele sai fortificado. E assim é com a mulher quando ela está saindo, e o marido diz: que Deus te acompanhe, meu amor, eu vou estar aqui orando por você. Ela também sai como uma guerreira para enfrentar esse mundo, a luta que o mundo traz para nós. Quando nós falamos palavras desanimadoras, palavras destrutivas para o nosso cônjuge, nós o puxamos para trás e o derrubamos, e acabamos por cair junto com ele ou com ela. Números 14, aqui a palavra de Deus está nos dizendo que tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós pedimos, Deus nos dá. Quando nós fazemos uma rápida reflexão, nós podemos ver que tudo que foi pedido, Deus deu. Agora, considerando que tudo que nós falamos, Deus nos dá,
Não deveríamos nós ter cuidado com o que pedimos, com o que falamos, com o que queremos? Números 14, abram suas Bíblias. Em Números 14, vamos começar no verso 1 até o verso 5. Aqui diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo todo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Porque nos traz o Senhor a essa terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns para os outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Aqui, queridos, nós podemos ver uma carga de palavras negativas, uma carga de murmurações, de palavras destrutivas, de palavras desanimadoras. Quando nós lemos esse pequeno verso, nós vemos palavras ali que jogam tudo para baixo, palavras que não fortificam ninguém em nada, são palavras destrutivas, desanimadoras, blasfêmias. O verso 2 aqui, ele diz, o final do verso 2: tomara tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo desse deserto. Bom para nós era que nós estivéssemos mortos. O verso 2, aquele povo está pedindo a morte para eles. E no verso 3, ele diz: melhor seria nossas mulheres, nossos filhos estarem presos, serem presas. Eles começam a blasfemar, começam a murmurar, começam a pedir a morte, começam a pedir a prisão, começam a pedir coisas ruins, falar palavras destrutivas. Agora, no verso 26 do mesmo capítulo, nós podemos ver aqui o que Deus fala sobre isso, o que Deus pensa sobre isso. No mesmo capítulo, no verso 26, diz assim: depois disse o Senhor a Moisés e a Arão. Quem disse aqui? O Senhor, Deus disse a Arão e a Moisés: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as suas murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Deus aqui está dizendo no verso 26 e no 27: até quando eu vou ter que suportar essa murmuração? Até quando eu vou ter que suportar reclamação? Até quando eu vou ter que suportar esse povo que reclama do maná, reclama da água, reclama do sol, reclama do frio, reclama do calor? Até quando eu vou ter que suportar esse povo que reclama de tudo aquilo que eu dei para eles como sendo bênção? Porque o frio é uma bênção para nós, o calor é uma bênção para nós, a água é uma bênção para nós, a chuva é uma bênção para nós, o sol é uma bênção para nós. E aqui nós agora vemos Deus dizendo para aquele povo e para nós também: até quando eu vou ter que suportar esse povo que murmura de tudo aquilo que eu os dei para eles como bênção? Reclamam de tudo que foi feito para o seu bem. Nós reclamamos de tudo que Deus nos deu para o nosso próprio bem. E no verso 28, aqui diz, Deus continua falando: diz-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falasses aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Portanto, tudo que você pede, Deus te dá. Portanto, cuidado com o que você está pedindo a Deus. Aqui nós podemos ver claramente Deus dizendo: vocês querem morrer? Vocês querem ser presas? Vocês serão. Foi isso que Deus respondeu. Deu para entender o recado para nós? Tudo que nós pedimos, tudo que nós falamos, seja para o bem, seja para o mal, a palavra de Deus está dizendo que Deus vai responder: eu vou te dar o que você quer. Eles pediram a morte, e Deus respondeu para eles
que eles iriam receber aquilo que a boca deles estava falando. No verso 29, olha o que Deus diz no verso 29: neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que entre vós foram contados, segundo o censo de 20 anos para cima. Todos os que dentre vós contra mim murmurastes, todos os que blasfemaram, todos os que murmuraram, todos os que pediram a morte, todos que pediram para ser preso, Deus disse: eu lhes darei aquilo que estão pedindo. Eles haviam dito: quem dera nós tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui onde estamos, mas que tivéssemos morto, quem dera para nós estar mortos. E Deus disse: vocês querem morrer? Vocês morrerão. Quando nós olhamos para a história de Josué e de Caleb, eles disseram um para o outro, confessaram isso para Deus: se nós entraremos na terra prometida por Deus, se Deus se agradar da nossa vida, se Deus se agradar de nós, Ele nos porá lá. Eles confessaram com a boca deles: se Deus se agradar de nós, Deus nos porá naquela terra prometida. E Deus disse para eles: vocês entrarão lá, porque a boca de vocês está confessando. Mas aqueles que disseram: não, lá nós não podemos entrar, é impossível entrar naquela terra, uma terra de gigantes, uma terra de guerreiros, nós não conseguiremos entrar lá, nós morreremos. Deus disse o que para eles? Vocês não entrarão lá. A boca deles confessou, e aquilo que a boca confessou, receberam. Queridos, se nós pudéssemos parar, frear a nossa língua antes de falar, pensar antes de falar, quantas bênçãos Deus tinha para nós. Muitas vezes nós não somos abençoados porque nós não pensamos, não conseguimos. É um mal do ser humano, é um mal meu, não conseguir frear, pensar antes de falar alguma coisa. E por agir dessa forma, deixamos de receber grandes bênçãos do nosso Deus. Algumas pessoas afirmam que o Deus do Velho Testamento é um Deus, e que o Deus do Novo Testamento é outro Deus. Isso é um engano, isso não é verdade. Quem é o Pai? Quem é o Deus do Velho Testamento? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Quem é o Deus do Novo Testamento? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. O Deus que falava com Moisés, que entregou as tábuas da lei no Monte Sinai, é o mesmo que depois, no Novo Testamento, vem em um invólucro humano para devolver aquilo que nós tínhamos perdido por ocasião do pecado. Paulo diz as cartas aos Hebreus que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus do Velho Testamento sempre foi, sempre será o mesmo Deus do Novo Testamento. E Deus se agrada quando um pecador chega até Ele, se arrependido da sua vida, arrependido de tudo aquilo que fez de errado, e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, por sou pecador. Transforma minha vida, muda isso em mim. Como Deus se alegra, o céu se alegra. A Bíblia diz que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós buscamos. E agora em Mateus capítulo 12, também há uma passagem aqui muito importante para nós estarmos passando por ela. Mateus capítulo 12, no verso 35, aquilo que foi falado pelo Deus do Velho Testamento em Números capítulo 14, agora é falado em Mateus capítulo 35 pelo Deus do Novo Testamento, que é exatamente o mesmo Deus. Lá no capítulo 14, diz que tudo que a sua boca recebe, tudo aquilo que a tua boca pede, você recebe. Lá disse também que na nossa boca é proferida bênçãos e maldição.
E aqui agora Jesus diz no verso 35 do capítulo 12 do livro de Mateus, ele diz assim: o homem tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do tesouro mau, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Agora, da onde é tirado isso? O que Jesus quis dizer aqui? Se nós lermos o verso seguinte, o 36, nós vamos entender. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Da onde é que nós tiramos coisas boas e coisas más? Não é de um baú, não é de uma gaveta, é da nossa boca, é com a nossa palavra, é dali que nós tiramos coisas boas e coisas más, e nós iremos receber aquilo que a nossa boca está pedindo, aquilo que a nossa boca está falando. Nós podemos fazer a nossa boca trabalhar a nosso favor, mas podemos fazer ela trabalhar contra nós. Depende daquilo que nós estamos falando, e nós seremos julgados segundo aquilo que falamos. O verso 37, sequência da leitura: porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Aquilo que nós falamos vai ter um peso muito grande quando Jesus voltar. Aquilo que nós pedimos vai ter um peso muito grande na minha vida, na minha salvação e na sua salvação, quando Jesus voltar. A psicologia, eu tive vendo alguns psicólogos falar sobre o tema, e eles dizem que os homens, geralmente os homens, quando eles se reúnem em um grupo de homens para conversar, eles gostam de conversar sobre trabalho, eles gostam de conversar sobre esportes, eles gostam de conversar sobre carros, eles gostam de conversar sobre coisas. Isso é os psicólogos que falaram, não sou eu que estou falando. Mas já as mulheres, elas gostam de falar sobre pessoas, geralmente outra mulher. Então, por esse motivo, elas correm um risco maior do que os homens. Porque quando nós estamos falando de pessoas, se nós não estivermos falando bem dessas pessoas, nós seremos julgados por essa palavra que estamos falando. Eu estou vendo que algumas pessoas estão rindo, não sou eu que disse isso, é os psicólogos que falaram isso, que as mulheres correm um risco maior, porque elas costumam conversar mais sobre pessoas, e por esse motivo, elas correm um risco maior. Mas aí, nós podemos dizer que isso não é bem assim, que as coisas não é bem assim, porque nós dizemos às vezes assim, que a pessoa, mesmo no erro, mesmo em meio a vícios, em meio aos erros, Deus a busca, Deus a salva. Realmente Deus, ele veio para buscar os perdedores, os pecadores. E agora, dentro desse contexto de que as pessoas falam sobre pessoas, talvez você possa dizer: peraí, mas o que eu disse sobre aquela pessoa era verdade, você sabe que era verdade, eu não estava mentindo. A questão aqui não é mentir, porque aí já seria demais. Um cristão, além de falar de uma pessoa, falar mal de uma pessoa, ainda mentir, seria totalmente fora dos padrões. Então nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos falando, com aquilo que a nossa boca está falando, seja de nós mesmos, ou seja de uma outra pessoa. Porque se o que nós estamos falando não edifica outra pessoa, nós seremos julgados por essa palavra, segundo o verso 37 que nós lemos. Quando aquele ladrão que estava na cruz junto com Jesus, ele olha para Jesus e diz: Jesus, quando entrar no teu reino, lembre-se de mim. O que foi que Jesus respondeu para eles? Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. No momento em que a boca dele confessou que Jesus era o Salvador, que Jesus era o Rei, Jesus disse: você estará comigo no paraíso.
Agora a pergunta que nós fazemos. Algumas pessoas que conversei disse que existem pessoas predestinadas a morrer. Isso é uma doutrina totalmente antibíblica. Porque esse homem que estava com Jesus, um desses ladrões, esse que falou com Jesus, quantos mandamentos esse ladrão havia guardado na vida dele? Nenhum. Quantas coisas boas esse homem tinha feito durante a sua vida? Provavelmente nenhuma. Quantas vezes talvez esse homem tenha falado palavras edificantes para alguém, palavras de fortalecimento para alguém? Provavelmente nunca. Mas no momento em que a boca dele confessou: Senhor, quando entrares no teu reino, só entra no reino quem é rei. E ele confessou que Jesus era rei. Por favor, lembre-se de mim. O que foi que Jesus disse para ele? Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Ah, queridos, se nós conseguíssemos entender essas coisas, se nós conseguíssemos entender que tudo que a nossa boca fala, Deus nos dá. O poder que há em nossa boca, nós mesmos não podemos às vezes compreender, não temos a dimensão. Uma pessoa, ela pode estar cheirando álcool, ela pode estar cheirando cigarro, ela pode estar cheirando qualquer outra coisa, mas no momento em que ela confessar com sua boca que Jesus é Rei, que Jesus é o meu Salvador, ela está salva em Cristo. Amém. Amém. Mas quando eu disse isso, algum tempo atrás, algumas pessoas disseram: não é bem assim. Porque lá no céu ninguém entrará cheirando cigarro ou bebida. Nós sabemos que não. Mas, queridos, isso é um processo de santificação que o Espírito Santo faz na pessoa, no momento em que a pessoa confessa com a sua boca que Jesus é Salvador. As obras não podem vir antes de receber Jesus no seu coração. Porque se eu primeiro corrijo toda a minha vida para depois aceitar Jesus, isso não é graça, é legalismo. Se as obras vierem antes, é legalismo e não graça. E nós sabemos, pela palavra de Deus, que ninguém será salvo por obras, e sim, unicamente pela graça de Deus. No momento em que nós aceitamos Jesus como Salvador em nosso coração, nós estamos salvos em Jesus. E daí, quando nós tomamos essa decisão, agora começa em nós o processo de santificação, que vai fazer as coisas do mundo perder graça para nós. Nós já não nos interessamos mais pelas coisas que nos interessávamos antes, porque agora o foco é Cristo, agora o alvo é Cristo. E esse é o Espírito Santo, que não é a igreja que vai fazer, não é uma pessoa que vai fazer, não é o pastor que vai fazer, é o Espírito Santo de Deus que vai fazer. Portanto, essa questão da salvação, às vezes é um pouco mal compreendida em relação a algumas conversas que eu tenho tido por aí. Se nós confessarmos com a nossa boca que Jesus é Salvador, nós estamos salvos nele. E a partir dali agora começa um processo de santificação, porque aquilo que a nossa boca pede, Deus nos dá. Nós podemos construir a nossa família de uma forma tão abençoada com a nossa boca, mas nós podemos destruir a nossa família com a nossa boca. Há homens, alguns homens que eu conheci, que conheço ainda, que nunca dizem para a sua esposa que a ama. Eu não estou falando que isso é para todos, mas há pessoas, há homens que têm dificuldade em dizer para sua esposa que a ama. Mas o que nós homens precisamos entender é que as mulheres é um ser diferente de nós. Elas têm algumas coisas que é exclusividade delas. E elas têm um pequeno problema de esquecimento. O que você falou hoje, ela não vai lembrar amanhã. Portanto, diga à sua esposa todos os dias que ela é importante para você. Diga à sua esposa todos os dias que você a ama, que ela é o presente mais importante que Deus deu
a você. Diga isso a ela todos os dias. E isso vai trazer nela algo inexplicável. Ela vai se sentir fortalecida, ela vai se sentir amada, vai se sentir valorizada. E nós, homens, precisamos agir assim com as nossas esposas, porque ela é um presente que Deus nos deu. Quando Deus formou o homem, aí ele viu Adão passeando sozinho pelo jardim, e Deus olhou de longe e disse: não é bom que o homem ande só. Eu vou fazer para ele uma tutora, eu vou fazer para ele uma companheira. E eis que cada homem hoje tem uma do seu lado. E louvado seja Deus pela vida de cada uma delas. Eu quero recorrer a mais um texto que encontra-se em Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, capítulo 10. Capítulo 10, verso 9. Romanos capítulo 10, verso 9, diz assim. Aqui nós podemos mais uma vez ver a palavra de Deus, dizendo que o que a nossa boca confessa, Deus entrega para nós. Romanos 10, verso 9, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém. Se confessar com a sua boca, com o seu coração, que Jesus é o seu Deus, é o seu Salvador, você está salvo. É a palavra de Deus que está dizendo. Não é o pregador. Eu estou apenas lendo o que a palavra de Deus está nos dizendo. A doutrina, ela vem depois. Eu preciso primeiro aceitar, eu preciso primeiro conhecer a Jesus através da palavra. E depois então aceitar. No momento que eu aceitar, agora então vai começar esse processo de santificação que o Espírito Santo fará em mim. Porque se as obras vierem primeiro, isso é legalismo. E no verso 10 diz: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da nossa salvação. Amém. Queridos, o título da mensagem: a minha lista do nunca mais. E agora